Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós vamos tratar de um assunto especial. Como sempre, as nossas aulas tratam de assuntos especiais da língua portuguesa. Vamos conhecer então o objeto de conhecimento dessa nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: estratégias de leitura e o detalhamento. Leitura e interpretação de textos diversos. Vamos então para essa nossa aula conhecer. Com certeza você já leu um conto? Já, eu tenho certeza que você já leu. E se não leu, né, hoje você vai ter a oportunidade de ler um mini conto. Há diferenças entre esses dois gêneros literários? Será que tem diferença? E semelhanças? Vamos conhecer? Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o mini-conto ou nanoconto, certo? Mini-conto, microconto ou nanoconto. Entretanto, você precisa entender primeiro o que é o conto. Você já leu algum conto? Eu li, uma certa vez, um conto muito maravilhoso chamado Gato Preto, de Edgar Allan Poe. É assim, fantástico. O conto é uma narrativa com uma certa estrutura de curta, né? Ele é uma história curta, com poucos personagens e com um final bem definido. E o mini-conto? Bem, se o conto tem uma extensão não muito longa, mas curta, o mini-conto e o microconto ou nanoconto certamente tem uma extensão menor ainda. Então nós vamos conhecer os detalhes desse gênero literário. Vamos lá? Então, vamos definir primeiro o que é o mini-conto, microconto ou nanoconto. Então, sempre que você ouvir falar de mini-conto, está se falando de microconto ou nanoconto. Bem, o que é então esse mini-conto? É uma espécie de conto, ou seja, é um conto. Só que a extensão desse conto é extremamente curta, é muito, muito pequeno. Ou seja, é um conto pequenino. Essa produção, né, ela tem sido associada ao minimalismo, que é uma nova visão de vida para o mundo, né? De consumir menos, de ter menos coisas. Então está associada, né? Essa curta extensão dele, curtíssima extensão, está justamente associada àquilo que tem sido chamado de minimalismo. Então o mini-conto é uma narrativa, é um conto, só que de extensão mínima, muito, muito pequena. Então, o que é necessário ter nesse mini-conto? Qual é a estrutura desse mini-conto? Como é que eu reconheço um mini-conto? Veja bem, o mini-conto, ele tem na sua constituição, na sua composição, a característica da concisão, a característica da narratividade, lembra que ele é do gênero narrativo, ele conta uma história. Tem também a característica do efeito, né? Do efeito produzido, da produção do sentido, tem a abertura e tem a exatidão. Então, concisão, narratividade, efeito, abertura e exatidão são as características do mini-conto, que constituem um mini-conto. Para que eu reconheça um mini-conto, eu tenho que observar esses detalhes, essas características. Quais são? Vamos conhecê-la uma por uma. Vamos então entender de que trata a concisão. A concisão, então, se refere ao fato da história ser tão curta, ser tão pequena, que ela cabe exatamente onde?
no pequeno tamanho definido, ou seja, na extensão curtíssima. Isso significa que as informações, elas devem ser reduzidas ao essencial. Ou seja, a história em si, no miniconto, ela é concisa. É diferente de ser no conto onde eu tenho muitos detalhes. Ela é concisa, ela não tem detalhes. Ela é muito sintética. E essa história, a trama, os personagens, cabem exatamente no tamanho curtíssimo desse miniconto. Certo? Essas informações, elas são reduzidas ao mínimo possível para que você, leitor, entenda. Então, o miniconto, ele vai mais sugerir que mesmo apresentar. Ele sugere mais a história e deixa para você, leitor, preencher, completar as lacunas que, por acaso, venham a existir. Agora, você tem que ter a capacidade de sintetizar, de analisar e sintetizar ao mesmo tempo para poder entender a história no miniconto, por conta dessa característica da concisão. Muito bem. E um exemplo disso é exatamente esse miniconto aqui. Veja, a velha insônia tossiu 3 da manhã. A velha desculpa. Pode aumentar um pouquinho? A velha insônia, é isso mesmo? Tossiu 3 da manhã. Veja, aqui eu tenho um miniconto. Nossa, professora, só nessa frase eu tenho um miniconto? Porque isso aqui está uma frase. Sim. Aí você tem uma história completa e concisa. Aqui você tem o exemplo da concisão. Ou seja, a história coube exatamente nesse pequeno tamanho e deixou para você completar qualquer lacuna que possa ter existido. Seguido, então, nós temos, e esse miniconto é do grande escritor Dalton Trevisan, certo? Olha aí a data, 2004. Muito bem. Seguindo, então, nós temos a narratividade, que é outra característica que constitui a estrutura do miniconto. Em que consiste a narratividade? Então, a história consiste no seguinte: a história, ela deve contar o que aconteceu. Aconteceu com quem? Com o personagem. Lembra, o conto tem personagem e o miniconto também tem personagem, só que muito reduzido. Olha aqui, um personagem no exemplo que nós demos, certo? Então, a narratividade consiste exatamente no fato da história contar o que aconteceu com uma personagem, mostrando mudanças que podem ser somente sugeridas, estão ali, não descritas literalmente, mas estão sugeridas, ou podem estar ditas no texto, se ele tiver uma extensão um pouco maior que uma frase, ele pode ter algumas frases, não necessariamente todo conto terá apenas uma frase, não, pode ter um parágrafo inteiro constituído de 4, 5 linhas ou mais, certo? Então, um exemplo de narratividade é este aqui. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Esse aqui é um conto, né, de Adrienne Mirtes, no livro Os 100 Menores Contos de 2004. Veja, caiu da escada e foi para o andar de cima. Aqui tem toda uma história. Alguém, um personagem, caiu da escada e morreu. Ir para o andar de cima significa que morreu. Então, aqui você teve, né, 2 exemplos aí de 2 características do miniconto, correto? Muito bem. Agora nós vamos ler, então, um conto para você observar essas características. Veja aí. Em uma pequena vila do século XV, e aí já temos o lugar e o tempo, a vila e o século XV, Maria, uma jovem camponesa, e aí você já tem a personagem, né? Maria, uma jovem camponesa, enfrentava desafios diários. Do plantio à colheita, sua vida era uma história de perseverança e mudança. Enquanto os anos passavam,
Maria não apenas testemunhava, mas também experimentava as transformações ao seu redor. A cada desafio, ela descobria sua própria força e capacidade de adaptação. Assim como Maria, nós também podemos aprender que as mudanças moldam quem somos. Olha essa lição de moral aí, né? Esse princípio que está aí. Assim como Maria, nós também podemos aprender que as mudanças moldam quem somos, transformando nossas vidas em histórias únicas e significativas. Muito bem, aqui também você teve um exemplo de um mini conto. Então, o texto, esse da Maria, ele apresenta o quê? Apresenta uma narrativa, certo? O texto apresenta uma narrativa e essa narrativa, certo? Está clara, sequencial, contando a história da Maria. Tá aí. Essa jovem que era camponesa e suas expectativas, certo? Suas experiências que acontecia na pequena vila do século XV. A narratividade está presente. De que forma? Está presente nessa maneira, né? Como foi contado. Como foi contada a história. Então, aí na abertura do texto, ao mencionar que era uma pequena vila do século XV, já se estabeleceu o cenário e o contexto temporal, o contexto de tempo da história da Maria, certo? Muito bem. Então, dessa forma, né, proporcionando uma abertura que vai convidar o leitor, certo? Vai convidar o leitor para quê? Para se envolver, para adentrar na narrativa, na história. E a exatidão, que é uma das características, ela não está fornecendo detalhes aí, específicos sobre as experiências, mas falou que no dia a dia ela passava por muitas experiências, da colheita, né, até o final. Então o texto é preciso ao transmitir a ideia de que ela enfrentava desafios cotidianos, diários, e com eles ia aprendendo como as transformações ao seu redor, né, iam acontecendo e ia descobrindo a sua própria força, a sua capacidade de se adaptar, de entender e se adaptar àquele meio ambiente. Então essa precisão na descrição das experiências de Maria vai ajudar a transmitir a mensagem central, né, sobre a importância das mudanças nas nossas vidas. Muito bem. Agora então, nós vamos ver outras características, né, ainda sobre o mini conto. Nós temos aí então o efeito, né? O efeito trata-se de quê? Você observa então que o efeito refere-se a conseguir provocar algo no leitor. Que tipo de provocação é essa? Que tipo de sentimentos são esses? São medo, compaixão, reflexão, certo? Um exemplo desse efeito que o miniconto pode provocar no leitor olha esse exemplo aqui que nós estamos vendo. TV no quarto e os pais na sala assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência, do Leonardo Brasiliense, do livro Adeus Conto de Fadas 2006. Então aqui você tem o exemplo, né, de um mini conto com a característica do efeito, né, da emoção que deve provocar no leitor. Pode ser compaixão, pode ser uma reflexão, pode ser o medo, entre outras sensações. Vamos ver então a característica chamada abertura, que constitui, né, a estrutura do miniconto. Então, na abertura, o texto vai exigir que o leitor preencha as lacunas da história com as suas experiências. Então, ao ler um mini-conto, essa característica aí permite ao leitor que ele mesmo possa preencher, porque no conto fica sugerido, né? E então ele vai preencher as possíveis lacunas da história com as suas próprias experiências, as suas vivências, o que ele viveu, como ele viveu. Então ele se transporta ali para o mini conto e experiencia essa história. Muito bem.
Olha um exemplo, então, dessa característica da abertura. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Olha aí, aqui da Cíntia Moscovici, os 100 menores contos. Aqui você tem toda uma história e você tem todas as outras características, a concisão, né? As palavras escolhidas com extrema precisão para contar a história, né? Você tem isso aqui e você tem duas frases, certo? E aqui você tem, então, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Entre uma vida inteira pela frente e o tiro veio por trás, tem uma lacuna imensa aqui, certo? Porque aconteceram outros eventos, outros fatos, né? E você, como leitor, vai preencher. Está sugerido aqui alguma coisa. E você vai preencher essas lacunas. O preenchimento é a reflexão, a compreensão que você vai ter dessa história. Vamos conhecer as outras características da constituição do mini-conto. A exatidão. Então, em relação à exatidão, o autor, ele tem de ser claro para criar o efeito desejado. Ele não pode, ele tem que escolher as palavras, né, palavras precisas, palavras que vão exatamente dizer aquilo que ele estava pretendendo, que não permitam duplo sentido, que não tenham uma outra interpretação. Então, na exatidão, vai expressar aí a clareza. O autor escolheu palavras para criar esse efeito, o efeito que ele deseja. E tem que ser claro. Então, ele tem de prestar muita atenção à escolha de cada palavra. Ele vai selecionar cada palavra e a exata posição que essas palavras vão ocupar no texto, porque isso ajuda a contar a história, né? E é essencial para o entendimento, a compreensão dessa história no mini-conto. Olha o exemplo. A aventura nasceu. Veja, só 2 palavras, do Luiz Dill, Contos de Bolso. Só 2 palavras e tem uma história aí. Que, claro, tem lacunas e você vai refletir para poder preencher. Muito bem. Então, agora que você entendeu sobre o mini-conto, sabe que é uma narrativa que se diferencia do conto, mas também tem similaridades, tem identidade com o conto. O conto é também uma história, né? Mas com uma extensão curta, com poucos personagens, mas os personagens são um pouco mais densos, com um final bem definido. E o mini-conto? O mini-conto também é uma narrativa, é também o fato de contar uma história. Só que nós vimos aí, percebemos, a diferença está na extensão do mini-conto, que é extremamente curto, a extensão é extremamente curta. E então, também tem personagem, só que também muito pouco, e o final, às vezes, fica para você descobrir qual é o final. Você percebe no mini-conto a sugestão, mais que mostrar, o mini-conto vai sugerir para você completar, né? Com a sua imaginação, você complementa até às vezes o final da história, né? É um exercício de imaginação que o leitor tem de fazer para compreender o mini-conto. Então, alguns autores, ainda os críticos literários, ainda não entraram em consenso para que ele entre, né, na crítica literária como uma categoria, né? Mas está aí, já está na realidade. Agora nós vamos então compreender a fábula, outro gênero literário. Vamos lá, que é a fábula. A fábula, tenho certeza que você já ouviu sobre as fábulas, você já até leu alguma, mas se não leu, hoje nós vamos ler uma fábula e vamos analisá-la. Veja, primeiro, estou estudando esse objeto, então tenho que saber o que ele é. A fábula é o quê? É uma composição narrativa, é um texto literário em que os personagens, preste muita atenção a isso. Olha, é uma narrativa que se diferencia, por exemplo, do conto e do romance e da novela e de outros textos narrativos literários. Por quê? Porque os personagens são animais. Veja,
Nos outros gêneros literários, como o romance, como o conto, como a novela, nós temos personagens seres humanos. Mas na fábula, note isso, certo? Você tem de prestar atenção à fábula. Uma das primeiras características dela é a apresentação de animais como personagens, certo? É uma história cujos personagens são animais. E olha o detalhe interessante, esses animais, eles apresentam características humanas, certo? Eles podem falar, aqui ó, principalmente a fala, eles dialogam, eles conversam. Então, uma das características humanas que ele apresenta é a fala. Pode apresentar outras? Sim, nós vamos ler uma fábula onde você vai notar outras características humanas. Então, a fábula, ela tem esse caráter educativo. Olhe, preste atenção, a fábula, ela tem essa função, esse caráter, essa natureza educativa. Você aprende princípios e valores através desse texto literário, dessa composição narrativa, desse gênero narrativo, né? Você aprende, você se educa. É muito antiga a origem da fábula e sempre se propôs para essa finalidade, para educar, o caráter educativo. Por quê? Porque no final da história temos um ensinamento, nós temos um princípio, um valor ali. Então, fazendo analogia com o cotidiano, sempre para você aprender a ser um ser humano do bem, um ser humano educado, um ser humano com princípios e valores, para você agir na sociedade, para você se portar bem na sociedade. Então, essa mensagem educativa, esse princípio, esse valor educativo, de natureza educativa, é chamada na fábula de moral da história. Ela é conhecida como moral da história. Lá no final sempre tem qual é o moral da história. Você mesmo já ouviu? Você já ouviu por aí alguém contando uma história e você pergunta assim, e qual é a moral da história? Ou seja, qual o princípio, qual é o valor, né? Se prestou para quê? Então vamos lá conhecer agora as características da fábula. Agora que você já compreendeu o que é a fábula, certo? Então veja, a fábula também tem essa característica de ser curta e ser escrita em prosa. Ah, professor, o que é prosa? É porque não está em versos, tá? Não está rimando, certo? É uma narrativa curta, mas não tão curta quanto o miniconto, e é escrita em prosa. A fábula é gênero textual que se encaixa, se enquadra nos tipos de texto narrativo. Lembre-se, é uma composição narrativa. E vai apresentar todos aqueles elementos estruturais de uma narração. Quais são esses elementos que estruturam uma narração? Personagens, narrador, tempo, espaço e o enredo, a trama, certo? Então, a fábula, como é uma narrativa, tem personagem, tem quem conta a história, que é o narrador, tem o tempo, se passa num determinado tempo e num determinado lugar, que é o espaço, e o enredo, que é a trama. E lembre-se, uma característica que ela também é curta, né? É escrita em prosa, não é em verso, certo? Muito bem. Vamos então ver as características agora. As características, ela vai apresentar a narrativa em prosa, que já comentamos. Os personagens, você já sabe, são animais que têm características, que têm comportamento de ser humano, certo? Falam, têm inveja, amam, enfim, características humanas. Através do comportamento dos animais, você vai perceber a representação de quê? De virtudes, de qualidades, certos? E de defeitos dos seres humanos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui são as características humanas. Ou seja, os personagens são animais e eles se comportam, eles agem, o comportamento desses animais é semelhante ao ser humano. Eles apresentam virtudes, eles representam, mas eles agem como se tivessem virtudes, qualidades, defeitos dos seres humanos. Isso aqui é importante você lembrar. Por isso que no final tem
uma moral. Esses personagens que são animais, eles representam esse comportamento humano, só que não é de um ser humano único, mas de toda uma coletividade, como uma comunidade inteira, certo? Não é de forma individual. Lembra, não é de forma individual, é de forma coletiva. Como um princípio, um valor de toda uma sociedade, certo? E no final você já sabe que traz a lição de moral. No final da história você vai observar a lição de moral. Ou seja, traz um princípio, um valor que serve para educar o ser humano. Vamos então ler agora uma fábula maravilhosa. Provavelmente você já leu essa fábula do nosso grande fabulista brasileiro Monteiro Lobato. Vamos conhecer? Olha, diz assim: Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Olha aí, a coruja dizendo para a águia, certo? Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Olha aí, entrando em acordo. Nesse caso, combinamos isto. Olha aí a combinação que as duas fizeram. Quem? Quem que fez? Os dois personagens. Vocês estão vendo que são animais? No caso aí, aves, né? Mas vocês estão vendo aí com comportamento, estão falando comportamento humano. Então, a coruja e a águia combinaram o seguinte: de agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como posso distinguir os seus filhotes? Distinguir aqui é como posso diferenciar, como posso saber quais são os seus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus, né? São os meus filhotes. Está feito, concluiu a águia. Veja, a coruja disse que os filhinhos dela eram tão lindos que não existia mais ninguém. Lindo, borrachudo, bonitinho, maravilhoso. Está feito. Então a águia, né, concluiu a águia. A águia aceitou esse trato aí. Dias depois, andando à caça, a águia caça, você sabe, ela caça outros animais, né? O que ela encontrar, ela vai caçando. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos. Gente, presta atenção. Como foi que a coruja descreveu os filhotes dela? Como lindos, maravilhosos. Mas a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, ou seja, horrorosos, né? Que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. A rainha das aves é a águia. Muito bem. Que? Disse esta admirada. A águia, né? Disse esta admirada. Eram teus aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: quem o feio ama, bonito lhe parece. Pois bem, olha aqui no final da história. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: quem o feio ama, bonito lhe parece. Aqui você tem a lição de moral. Muito bem. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha entendido os 2 gêneros narrativos que tratamos aqui, que foi exatamente o mini conto, tenha compreendido a estrutura, como ele é constituído, certo? E também o gênero narrativo fábula. Nos vemos na próxima.